Algumas pessoas torcem o nariz quando ouvem falar em autoconhecimento. Isso porque é feita uma espécie de associação com autoajuda e essas coisas estão um pouco desgastadas. Afinal de contas, num mundo tão materialista e tão objetivo como o nosso, aquilo que é subjetivo soa até como uma perda de tempo. Só que a gente esquece de uma coisa muito importante. Tudo que nós fazemos, todos os nossos objetivos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, precisam do nosso esforço para entender qual é a origem deles. O cientista cognitivo Donald Hoffman diz que o homem é cego das suas próprias cegueiras. O que ele está querendo dizer com isso é que existem coisas que nós sabemos que existem, mas não olhamos para elas. Como quando a gente está dirigindo numa estrada em alta velocidade, você não pode tirar os olhos dela, porque corre um risco. Por isso você não aprecia a paisagem, mas você sabe que ela está lá. Você apenas não olha para ela. Mas existem coisas que a gente sequer sabe que existem. Por isso você sequer pode olhar para elas. Como, por exemplo, a nosso próprio respeito. Daí ele dizer que nós somos cegos das nossas próprias cegueiras. Hoje, o mundo é muito rápido. As demandas são tantas e precisam ser respondidas com tanta rapidez que nós nos tornamos até um pouco superficiais. Nós precisamos criar mecanismos velozes e quase que semi-automáticos para podermos atender a tudo isso. Por conta disso, nós paramos muito pouco para conhecer a nós mesmos. Nos restringimos a tentar conhecer os outros. Eu sempre tive uma certa facilidade em perceber o que está por detrás da imagem das pessoas. Eu não sei de onde vem isso, mas eu sempre tive uma certa facilidade. Mas durante muito tempo isso não passava de informação, porque eu mal sabia o que fazer com isso. Até que chegou um dia que eu disse o seguinte: bem, eu vou usar essa minha facilidade quase que inata para tentar detectar o que está além da minha própria imagem, da imagem que eu tenho de mim mesmo. E comecei a me monitorar, comecei a me observar como se fosse uma câmera, percebendo quais eram os meus pensamentos reincidentes, por que determinadas coisas obedeciam um certo padrão, reações padronizadas, decisões que praticamente seguiam o mesmo viés. Por que algumas coisas na minha vida se repetiam? Tudo isso é um mergulho dentro da gente e não é fácil, porque somos muito resistentes. Mas isso começou a dar certo. Num dado momento eu comecei a me identificar, a perceber como é que eu funcionava em vários aspectos. E foi algo tão legal que nesse período, num dado momento, eu já me encontrava apresentando seminários sobre as nossas sombras. Aqui eu abro um parênteses para dizer o que é a tal da sombra. Sombra é um termo cunhado pelo pai da psicanálise, Carl Jung. É uma metáfora onde ele diz o seguinte: dentro de nós existe uma área na nossa mente que ele chama de sombra, onde nós colocamos tudo aquilo que nós não gostamos de nós mesmos. Tudo aquilo que você esconde dos outros e muitas vezes esconde de si mesmo, você coloca nessa área da mente. Ele chama de sombra. É como se fosse um lixo que nós escondemos debaixo do tapete. E quanto mais lixo você vai colocando debaixo do tapete, mais ele se avoluma e mais ele te incomoda. Nós não podemos esquecer que tudo aquilo que nós não gostamos e escondemos dos outros não nos fazem uma pessoa diferente. Nós continuamos sendo os mesmos, apenas omitindo ou reprimindo ou escondendo de nós mesmos determinadas coisas que nós não gostamos. As nossas sombras, elas continuam nos pressionando o tempo todo, influenciando a nossa vida no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas reações, nas nossas atitudes, nos nossos objetivos. E é super importante você ter contato com elas para entender a si mesmo, a razão de determinadas coisas e tomar as medidas que te ajudem a conviver com elas e não a eliminá-las, porque isso é impossível. É você o tempo todo. A propósito, num desses seminários que eu apresentava sobre as sombras, no final uma pessoa me chamou em particular e disse o seguinte: mas o que eu faço com tudo isso? Para que serve?
tudo isso? A princípio, eu me senti um pouco indignado, porque afinal de contas, 1h30 falando sobre as nossas sombras, o que elas significam, o quanto elas nos incomodam e o quanto que nós precisamos, o que nós precisamos fazer para aprender a conviver com elas. Como uma pessoa ficou 1h30 sem entender, mas logo em seguida me caiu uma ficha. Eu percebi que aquela pessoa estava ali como espectadora, que é o que a maioria de nós fazemos. Nós somos espectadores o tempo todo dos outros. Nós conhecemos melhor os outros do que a nós mesmos. Estamos assistindo e fazendo análise das outras pessoas o tempo todo. E ele estava ali, como sempre, tentando eventualmente absorver conhecimento para adquirir algum tipo de poder sobre as outras pessoas. Ele era um espectador, não o protagonista, objeto do seminário. Mas para você ter uma boa ideia, e até um pouco exagerada do que significa a nossa sombra, há um exemplo que é emblemático. Trata-se de um episódio de um ex-governador de Nova York chamado Eliot Spitzer. Ele tinha como uma das suas plataformas de campanha eliminar das ruas a prostituição. Ele se elegeu e foi um combatente voraz na tentativa de retirar das ruas a prostituição. E isso aconteceu até estourar um escândalo publicado pelo New York Times, onde descobriram que ele tinha um relacionamento com uma prostituta de luxo e que depois também descobriram que ele era costumaz nesse tipo de coisa, em se relacionar com prostitutas. Bem, conclusão, ele foi obrigado a pedir demissão, a renunciar do cargo e ainda pedir desculpas públicas. Mas eu tenho certeza que nesse exemplo você se lembra daquela pequena frase que aquilo que você mais critica ou acusa é aquilo que você é. Você já ouviu essa frase? Ou então aquela famosa frase também, olha, enquanto você aponta um dedo para os outros, existem 3 voltados para você. Essas coisas são exageradas, mas é para você ter uma ideia de que lá dentro de você, as coisas que você esconde dos outros, elas continuam existindo, mesmo que você as reprima de uma forma muito dura, mesmo que você as negue, elas continuam existindo e influenciando e pressionando você no seu dia a dia. Existem coisas um pouco mais sutis. Por exemplo, você é uma pessoa perfeccionista e o seu perfeccionismo, ele é tão inflexível que começa a gerar inimizades. E aí você começa a criticar as inimizades, porque não percebe que esse seu hábito está gerando essas inimizades. Ou então, você se dá de corpo e alma para algumas pessoas. Você está o tempo todo à disposição delas. Emocionalmente, você se dedica a elas. E não percebeu ainda que quanto mais você se doa, menos valor você tem. E se queixa de que os outros o excluem, ou não te amam, ou não te reconhecem. Ou então você é obstinado pelo sucesso, o sucesso a qualquer preço. E não está percebendo, por exemplo, que você não está vendo os seus filhos crescerem, ou então está se afastando do seu companheiro ou companheira. Mesmo que você imagine que no futuro vão haver compensações para isso, o tempo já passou, você não viu seus filhos crescerem e aquela distância que você criou do seu companheiro ou companheira talvez não se encurte mais. Essas coisas, embora tenham um objetivo e que visam um desejo profundo que você tem, as consequências são exclusivamente fruto de autoconhecimento, porque você não consegue perceber outras coisas, você está sendo cego das suas próprias cegueiras. Outros exemplos mais sutis e mais genéricos, alguns vídeos que você assiste. Existem alguns vídeos que você assiste que provavelmente você não gostaria que ninguém soubesse que você os assiste, porque iriam pensar alguma coisa ruim de você. Um exemplo disso é o enforcamento de Saddam Hussein, um vídeo do enforcamento de Saddam Hussein. Foi registrado que nos primeiros 5 dias após a publicação do vídeo de enforcamento de Saddam Hussein, 20 milhões de usuários o assistiram. O que move as pessoas a assistirem
um enforcamento de uma pessoa. Um outro exemplo mais recente, esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2016, é aquela moça que foi flagrada num motel pelo seu marido com o melhor amigo dele. Esse vídeo, ele foi publicado na internet expondo a vida da moça, expondo essa situação, e se tornou viral, inclusive gerou outros vídeos ironizando essa situação. O que move as pessoas e tanta gente assistir esse vídeo, inclusive a fazer comentários jocosos, fazendo julgamentos, ou criando até outros vídeos para brincar com o assunto? A razão disso não é curiosidade. Você pode dizer, não, mas foi apenas uma curiosidade assistir algo violento como o vídeo do enforcamento do Saddam Hussein, ou algo que é uma exposição terrível, como foi daquela moça flagrada em traição com o melhor amigo do seu marido. Não é só curiosidade. Existe alguma coisa dentro de nós, assim como existem outras coisas dentro de nós que nós escondemos e que nós não gostamos. E o mais importante é não negá-las e ter contato com elas para que você possa entrar em equilíbrio com você e com o mundo exterior. Enfim, autoconhecimento é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. É o único com retorno garantido, porque ele não depende dos outros, ele não depende do mercado, ele não depende da sua formação profissional. Autoconhecimento é fundamental para que você possa entrar em equilíbrio dentro de você e com o seu meio ambiente. Você aprendendo a se conhecer mais, você vai ter condições de tomar decisões melhores sobre o seu tempo, sobre o seu dinheiro, sobre a sua carreira e principalmente sobre as suas emoções. E para que você possa mergulhar em você mesmo, você pode usar os recursos que existem disponíveis, como por exemplo, uma terapia ou um coaching, ou então aprender sobre o Enneagrama da personalidade, que aliás no meu canal tem vários vídeos a respeito e eu recomendo que você os assista. Autoconhecimento é o único investimento com retorno garantido. E por fim, eu vou deixar aqui uma frase do grande escritor Oscar Wilde. Ele disse: "Sou a única pessoa do mundo que eu gostaria de conhecer bem."